Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Randolfo Rodrigues. O nosso tema, em primeiro lugar, é a questão do ICMS sobre o querosene aéreo. Essa é uma pauta que vai ser discutida na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, mas que atinge a todos pela questão das tarifas aéreas e das suas discrepâncias. Os senadores da região norte têm essa bandeira em comum e já há algum tempo reúnem esforço e movimento em vários sentidos na tentativa de melhorar esse problema na região norte, principalmente, né, senador? Então, nós tivemos uma audiência pública com as empresas do setor aéreo e também com os secretários da Fazenda e com representantes do Confaz. O projeto que está em análise é um projeto de minha autoria, o projeto de resolução número 55 de 2015, a relatoria do senador Jorge Viana. O que ocorre é que não pode continuar a situação como ela é hoje. Nós temos o terceiro mercado de aviação civil do mundo. Nós temos uma geografia que é a quarta geografia do planeta. Nós temos a região amazônica que corresponde a 2/3 do território nacional. E, em contrapartida a isso, nós temos uma malha aérea que não atende à necessidade da sociedade brasileira. Isto por quê? Porque a média do querosene de aviação que é cobrado no país é 38%. A média do querosene de aviação cobrado no país é de 38% da carga tributária de cada uma das tarifas de transporte aéreo que você, consumidor, adquire, está pagando, 38%. Sabe qual é a média mundial? É de 28%. O gasto com querosene de aviação que nós temos no Brasil é 5 vezes maior que o dos Estados Unidos. É 4 vezes maior do que toda a União Europeia. Ou seja, nós temos uma geografia enorme e as geografias similares à nossa. O conjunto da Europa, a China, os Estados Unidos, se paga muito menos combustível lá para que se voe nessas regiões. Qual a consequência direta disso? As situações absurdas que nós assistimos, tais quais uma passagem Macapá-Miami ser mais, ou melhor, uma passagem Belém-Miami ser mais barata do que a passagem Macapá-Brasília, em algumas ocasiões. Uma passagem Brasília-Vitória, no Espírito Santo, ou Vitória-Teresina, ser, muitas das vezes, mais cara do que um deslocamento para qualquer outro lugar da América Latina, da América do Sul. Não é só a Amazônia que sofre com esses problemas da nossa malha aérea e com esse custo exorbitante do preço da tarifa aérea. É todo o país que padece disso. Hoje nós temos uma tarifa aérea que é composta, primeiro, pelo custo da querosene de aviação, segundo, pela carga tributária, terceira, pelos custos trabalhistas, quarto, pelas taxas aeroportuárias. Os dois primeiros, o ICMS da querosene de aviação e a carga tributária, corresponde a mais de 50% do preço da tarifa que você paga para se deslocar para qualquer lugar do país. Então, essa situação não pode continuar. A contra-argumentação apresentada pelos secretários da Fazenda e pelo Confaz, para mim é insuficiente. A argumentação de que trará redução da arrecadação dos estados, ora, todos os estados que tiveram redução da alíquota de ICMS de querosene de aviação tiveram duplicado o número de turistas que frequentam o estado, aquela região, aquele estado específico, aquela capital, ou tiveram triplicado a movimentação no aeroporto. Tem que se entender que o estado vai ganhar, a arrecadação do estado não vai ganhar quanto maior for o tributo, mas quanto maior for o movimento da economia. Quanto maior for a arrecadação, né? Exatamente. Quanto maior for a mobilização da economia, que resultará em mais arrecadação. É esse também um dos motivos que tanto prejudica a aviação regional no país? É esse o principal motivo que prejudica a aviação regional no país. Algumas regiões, alguns locais da Amazônia, simplesmente em pleno século XXI, não tem comunicação, não tem voo regular. Para boa parte do interior do estado da Amazônia não existe. No estado do Amapá, a situação é a mesma. No estado do Amapá, no meu estado em particular, nós não temos ligação terrestre com o restante do país. A nossa ligação é com a Guiana Francesa. Então, o avião passa a ser um bem de primeira necessidade, uma urgência. Em alguns casos, é a condição de vida ou de morte das pessoas, quando tem alguma emergência hospitalar. Não é um produto de luxo. Senador, recentemente o Senado discutiu uma medida provisória que previa a entrada, uma maior participação de empresas estrangeiras nesse mercado. Isso de alguma forma... É a abordagem do sintoma da doença
através de uma receita que vai matar o paciente. Em vez da causa. Claro. Por quê? A causa não é, ao invés do governo brasileiro, como quer, abrir 100% do mercado da aviação civil, vulnerabilizando as empresas nacionais e tornando menos rentável para o cidadão a malha aérea, diminuindo a malha aérea, a verdadeira causa do problema é o querosene de aviação. Então, não vai ser abrindo o mercado brasileiro 100%, o que não ocorre em nenhum outro lugar do mundo. Veja, só 3 países do mundo têm a abertura do mercado de 100%. Nos Estados Unidos, a abertura é de 23%. Na China, ou melhor, na China, a abertura é de 23%. Nos Estados Unidos, a abertura é de 35%. Eu até topo abrir o nosso mercado de 100%. Os Estados Unidos abrem o mercado deles 100% para que nossas empresas lá entrem? Acho pouco provável. Né? E isso é um princípio elementar, Daniel, um princípio elementar, inclusive do direito internacional, a reciprocidade. O único acordo de 100% que o Brasil tem hoje é com o Chile. Por quê? Porque a LAN adquiriu a TAM e constituiu a LATAM. Somente lá. Então, eu topo abrir 100% se os Estados Unidos assim fizer. Duvido que os Estados Unidos assim façam. Eu topo abrir 100%, se a China assim fizer. Duvido que a China faça. A outra questão é o seguinte, para que abrir o mercado de 100%? O que é que vai beneficiar você, cidadão que está me assistindo? Eu lhe respondo, nada. Só vai beneficiar empresas aéreas internacionais que vão abocanhar o mercado brasileiro. Não vai ter um voo novo inaugurado na malha aérea nacional. O verdadeiro problema da malha aérea nacional é o custo da querosene de aviação. E como é que reduz o custo? É principalmente reduzindo esse absurdo ICMS que é cobrado, que ocasiona uma guerra fiscal entre os estados. Trabalhando a tributação. Claro. Que é um tema difícil de ser enfrentado nessa casa, porque isso é a tal da reforma tributária fatiada, né, porque senador? mas é o seguinte, mas aí também já é outro debate. No debate específico sobre essa questão, é que nós temos já instalada uma guerra fiscal. Né? O Confaz disse para mim, deixa a gente resolver isso por unanimidade. A última vez que o Confaz resolveu algo por unanimidade foi em 1988. Até lá, até nós esperarmos para que o Confaz resolva esse tema por unanimidade, a malha aérea para o Amapá vai ser reduzida pela metade. O preço da tarifa vai aumentar, triplicar e vai voltar daqui a pouco a andar de avião, ser um privilégio para os mais ricos e não para o conjunto dos brasileiros. Conclusão, o seu projeto, depois da audiência pública que foi feita, vai ser votado na Comissão de Assuntos? Eu espero que seja votado terça-feira e eu espero que logo em seguida seja votado no plenário do Senado e eu acredito e vou trabalhar para que 54 senadores votem favoravelmente, porque não se trata de benefício para ninguém, se trata de benefício para todos, se trata de benefício para o conjunto dos cidadãos brasileiros, de mais de 300 milhões de brasileiros que nos últimos 15 anos tiveram acesso ao transporte aéreo, se trata de manter o direito desses brasileiros. Senador, aproveitando a sua presença aqui no nosso programa, para terminar rapidinho, queria um comentário do senhor, porque ontem a gente teve uma votação aqui, uma pauta, uma sessão deliberativa no Senado Federal, e o senhor foi um voto distoante da maioria da casa, que não concorda com isenção fiscal no evento da Olimpíada. Pois é, né? Eu não senti a presença do Confaz ontem reclamando. Não teve nenhum secretário da Fazenda reclamando de uma medida provisória que beneficia o Comitê Olímpico Internacional para a aquisição de pacotes turísticos para aqueles que vão para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu não vi o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro reclamar, eu não vi nenhum secretário de Fazenda de outro estado reclamar, eu não vi o Confaz lá presente reclamar que iria reduzir em tantos por cento a arrecadação do estado. Um estado está numa situação de falência absoluta, que não consegue ter dinheiro para pagar a luz do seu IML, e ontem nós fizemos esse gracejo com o chapéu alheio. Concedemos a uma entidade internacional favores tributários. O último caso similar que nós fizemos foi com a tal de FIFA, Federação Internacional de Futebol Associados. Depois descobrimos que todos os favores tributários foi por esquema de corrupção da FIFA. Não é diferente nesse. O Estado do Rio de Janeiro numa situação de falência dos serviços públicos e nós, com o meu voto contrário, acabamos aprovando ontem uma medida provisória para fazer gracejos tributários para o Comitê Olímpico Internacional. Essa situação não é possível mais reversão, né? Lamentavelmente não. Nós votamos contra, denunciamos, mas eu repito, esses temas, quando é em relação a melhorar os serviços de transporte aéreo e tornar mais possível o acesso ao transporte aéreo para o conjunto dos brasileiros, aí tem uma dificuldade enorme. Confaz pula, Cefaz pula, enfim, secretário, todo mundo pula. Quando é
para impedir que uma entidade internacional lucre às custas dos brasileiros, todo mundo fica calado. É uma contradição em si. Grata pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço você também que nos acompanha. Lembrando que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.